presente aí, Tássio Cruz, o Tuxa está lá no estúdio 2, o Eliezer e também a Edna Maciel. Os três, muito obrigado pela participação. E a Prefeitura de Teresina, nós falamos isso no início, inaugurou o Centro de Controle Operacional da capital. O sistema de monitoramento integrado reforça a estrutura de segurança pública. Os detalhes com Eliezer Rodrigues. As câmeras monitoram as principais vias e cruzamentos da cidade. O objetivo é fiscalizar infrações de trânsito e outras formas de violência. Esse centro de controle operacional veio para mostrar e as autoridades constituídas agirem. A Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia, o pessoal, os agentes aqui da S-Trans, de modo geral, as polícias constituídas e as polícias que assessoram esses constituídos. Então é uma alegria enorme porque tem a oportunidade, mas isoladamente, como eu disse, não traz o resultado satisfatório, tem que estar integrado com as polícias, como já citei, com o secretário de Segurança que estava ali do meu lado, importantíssimo para que o investimento foi grande e o resultado, tem certeza, a resolutividade será boa se nós trabalharmos em conjunto. O Centro de Controle Operacional é administrado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a S-Trans. Com isso a gente vai conseguir saber as entradas e saídas da cidade e fazer o controle dos principais corredores de tráfego, fazer o controle de fluxo de veículos. A gente consegue tratar as informações recebidas pelo nosso centro de comando para a gente nortear as nossas ações, seja para a implementação de novos semáforos, seja para a implementação de novos radares, seja para a implementação de lombadas eletrônicas. À medida que a gente recebe essas informações tratadas aqui no nosso centro de comando, a gente vai nortear nossas ações com mais eficiência. A estratégia reforça as políticas de segurança pública. Irão integrar as forças de segurança na obtenção de imagem de televigilância, ajudando no policiamento ostensivo, na polícia judiciária, ou seja, na investigação e também na defesa social, em caso de acidentes, em caso de socorro. Então a Prefeitura disponibilizou um espaço, nós vamos trazer as três forças, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil, e juntos nós vamos fazer essa integração para a gente tentar conseguir ampliar o cinturão eletrônico e levar mais segurança aos cidadãos piauienses. Uma arma poderosíssima para auxiliar a polícia no combate à violência. O prefeito de Teresina comentou o lançamento do Centro de Controle Operacional da S-Trans. A sala de monitoramento vai possibilitar a fiscalização. As câmeras de alta definição, segundo o prefeito, as câmeras são tão potentes, precisas, são tão modernas, precisas, que registram até namoro de mosquito. Veja aí. Esse Centro de Controle Operacional veio para mostrar e as autoridades constituídas agirem. A Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia, o pessoal, os agentes aqui da S-Trans, de modo geral, as polícias constituídas e as polícias que assessoram esses constituídos. Então é uma alegria enorme porque tem a oportunidade, mas isoladamente, como eu disse, não traz o resultado satisfatório, tem que estar integrado com as polícias, como já citei, com o secretário de Segurança que estava ali do meu lado, importantíssimo para que o investimento foi grande e o resultado, tem certeza, a resolutividade será boa se nós trabalharmos em conjunto. O doutor professor falou integração aí, é a única, realmente, se a prefeitura faz um trabalho, coloca as câmeras, fica lá isoladamente. O governo do estado isoladamente, não vai resolver realmente. O que resolve é a integração, né? O futuro é a integração, é o compartilhamento das informações. Sobre o mesmo assunto, vamos acompanhar agora o que disse o secretário de Segurança, Chico Lucas. Vamos louvar aqui a iniciativa da Prefeitura Municipal de Teresina, na pessoa do Dr. Pessoa, em criar esse centro de comando de operações que irão integrar as forças de segurança na obtenção de imagem de televigilância, ajudando no policiamento ostensivo, na polícia judiciária, ou seja, na investigação e também na defesa social, em caso de acidentes, em caso de socorro.
Então a Prefeitura disponibilizou um espaço, nós vamos trazer as 3 forças, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil, e juntos nós vamos fazer essa integração para a gente tentar conseguir ampliar o cinturão eletrônico e levar mais segurança aos cidadãos piauienses. Bom, começar aqui com o... Todo mundo já falou, inclusive, né? Eu vou começar com o Tuxê, que foi o primeiro a falar. Tássio, esse é o caminho moderno, a gente pode classificar como uma tendência, que já é uma realidade, não é nem tendência, já é uma realidade, nos países envolvidos, por exemplo. Essa integração com o uso maciço da tecnologia. Né? Sem dúvida, Douglas. Algumas palavras a gente ouviu várias vezes aí. Integração foi uma delas, e na fala do secretário Chico Lucas me chamou a atenção a expressão cinturão eletrônico aqui da região metropolitana. E hoje, Douglas, o primeiro passo para se identificar um infrator quando ocorre um homicídio, um roubo, é procurar uma câmera que esteja próximo, que tenha filmado. Então, eu acho que o futuro da segurança pública envolve esse monitoramento. Ainda nós temos, do total de 485 câmeras que serão instaladas em mais de 100 pontos da capital, cerca de 120 pontos de monitoramento, nós já temos 130 câmeras instaladas, que estão em aproximadamente 50 pontos de Teresina. Então, essas câmeras vão ser importantes, principalmente para monitorar fluxo. Eu acompanhava aí com os técnicos da S-Trans, que me mostravam ali, Douglas, na prática como é que funciona. Por exemplo, para contagem de veículos que passam por uma região, basta traçar uma linha no próprio programa que você consegue contar a quantidade de objetos que passam por aquela região. Ou seja, é uma ferramenta que pode ser muito útil para resolver problemas. Hoje nós tivemos uma manhã chuvosa aqui na capital, muita gente teve dificuldade que nos acompanha para chegar no trabalho por causa de engarrafamentos e problemas no trânsito. Então eu acho que vai ajudar, e claro também para combater crimes, identificar criminosos, assaltantes, meliantes que cometem crime por toda a região, assalto, homicídio. Então eu acho que o futuro por aí, é investir nessa integração, principalmente com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então eu acho uma ferramenta que vai ser importante. Edna, eu vou além, inclusive. Eu acho que não só o poder público investindo nessa tecnologia, mas eu acho até, e aí não seria, por exemplo, não seria... Vou considerar aqui uma residência, uma casa, né? Então, o proprietário instala câmeras externas e câmeras internas, né? Então, obviamente que eu vou além, eu acho que até essas imagens das residências deveriam ser compartilhadas com o sistema de segurança. Não as internas, claro, as internas que é privacidade. Mas uma ou duas câmeras fora da residência, pegando as imagens da rua, até essas câmeras deveriam ser compartilhadas. Né? Envolve mais tecnologia. Né? Exatamente, é um futuro inevitável, tecnologia, internet, vigilância, daqui a pouco você vai ter satélites fazendo esse acompanhamento mais preciso. Não adianta, você tem hoje uma estrutura que avança no sentido de combater a criminalidade com inteligência. Sim, Douglas, e você citava outros países, e eu pesquisava aqui rapidamente, no nosso país mesmo, nós temos resultados em dados numéricos que comprovam que esse equipamento, que não só a câmera, mas também, como você mesmo citou, todo um equipamento que faz parte da alta tecnologia, ajuda e diminui, sim, a criminalidade, as infrações de trânsito e outros delitos. Em 23 meses, o número desses equipamentos instalados em São Paulo, no Distrito Federal, no ano de 2019 é o último dado, o número dos equipamentos aumentou em quase 60%, de 584 em janeiro, passou para 926 em janeiro do ano seguinte. Ou seja, confirma que o investimento ele é muito bom, colabora, lá existe um programa, na época, programa DF Mais Seguro. Então, a gente vê que a instalação de câmaras, nesse vídeo monitoramento, tanto fixas como os móveis nas regiões, que
fizeram com que esse número fosse um número considerável. Em 23 meses, o número dos equipamentos aumentou e a redução da criminalidade e também das infrações diminuiu, quase que na mesma proporção. Eu estou puxando esse dado como gancho para a gente ver o quanto o equipamento sozinho faz. Imagine, como você muito bem colocou, Douglas, da operação integrada em todos os olhares que a gente estiver vendo. Você deu aí fez uma sugestão, citou, não sei se você já viu em algum lugar, mas da questão de também, nas nossas ruas e avenidas, esse sistema está integrado com a polícia. A gente participou, eu participei ainda agora com você, falando da integração de polícias do país, do Brasil, né, com a Argentina, com uma integração. Funciona, né? Funcionou e conseguiu pegar um criminoso de estupro de vulnerável. Então, se uma integração dessa magnitude pode dar um resultado desse, você imagina só das nossas polícias como deve dar um resultado positivo, e a gente vai ver mais lá na frente em nível local. Douglas, só para complementar... Só acrescentar um ingrediente, Elias, você pode falar, que é o seguinte, quando eu falo caso, eu digo assim, por exemplo, uma câmera dessa, ela é colocada numa avenida grande, né, principal. Aí você tem as ruas laterais, né, as ruas que ficam na lateral. Às vezes um pouco escuro, ali uma rua lateral. E ali tem uma casa que tem uma câmera e acontece um crime ali, a casa registra. Já aconteceu, né, Douglas, de casos assim, casos inclusive em nível nacional, a gente está cansado de ver e acontece. Casos que são realmente elucidados a partir também da informação de uma câmera de rua e de avenida. Pois não, Elias? Até o momento, 130 câmeras instaladas, já em funcionamento, em Teresina. Isso. A meta é chegar a 500 câmeras aqui na capital, mais de 8 milhões de reais já foram investidos. Então é um valor realmente considerável, né? Vamos mudar de assunto, falar de educação. O secretário Nuga Cardoso rebateu o sindicato dos professores. Ele disse que a prefeitura de Teresina tem dinheiro em caixa para pagar servidores. Acompanhe. Bom, a avaliação quanto à possibilidade de greve, simplesmente nós não fazemos essa avaliação por entender que a prefeitura tem que administrar a educação. A greve é perspectiva e gestão do sindicato. Eu diria para você e para todo o jornalista que cobre essa temática, essa matéria, que busque pelo menos um professor contratado como professor de nível superior na SEMEC e peça para ele o contra-cheque e confira lá se ele recebe menos do que R$ 4.060, quando o piso era de R$ 3.865. E certamente, agora o piso sendo de R$ 4.420, a expectativa nossa é para continuar pagando acima do piso os professores da rede municipal de ensino de Teresina. Vou começar aqui com o Elias. Aliás, ele diz o seguinte, aí o secretário está dizendo que, por exemplo, o piso agora é quanto? Tem 4.400, é isso? 4.400, Quer dizer, o secretário disse que já pagava um valor bem próximo a esse piso atual, já pagava antes desse piso atual ser anunciado, aliás. Ele referenciou o valor do piso anterior e disse que já pagava a mais do que a lei obrigava. E quer manter essa possibilidade de pagar além do que a lei obriga. Para isso, a prefeitura tem recursos e caso venha a faltar dinheiro para honrar com a folha da educação, o secretário nos explicou que é possível apresentar ao governo federal uma solicitação de recursos devidamente justificada e a União fica responsável por fazer essa compensação. Então, o secretário Nuga Cardoso se mostrou muito convicto, seguro, de que vai honrar com o novo piso dos professores aqui na rede municipal da capital. Edna, o que disse o secretário, como disse o Elias, como confirmou o Elias, para dizer isso é preciso ter confiança que é verdade, porque não se faz um desafio desse ator, né? Olha, nós estamos acompanhando aqui para e passo todo esse impasse, essa luta de professores em relação a reajuste, piso salarial, que tem que haver, inclusive, uma explicação bem grande para que a sociedade possa realmente confirmar
quanto é o piso, se o piso é pago, qual é o salário da categoria, enfim, eu acho que deve ter toda uma explicação e se realmente nós temos aí o professor Noga como uma pessoa de credibilidade, né? Com um nome de credibilidade, de crédito, e também o representante do sindicato e os nossos professores. Então, há que se ter realmente esclarecimento de se está pagando, se pagava mais, né, como ele está dizendo, e eu acho que, como o Eliezer disse, tem que ter muito cacife, né? Tem que ter muito peito para dizer uma coisa dessa, numa expressão bem popular, e não ser verdade. Então, assim, mas nós temos a categoria que há muitos meses, que desde o ano passado, né, Eliezer, com uma greve enorme que a gente teve, diz que a prefeitura não está cumprindo com o seu papel, né? Diz que a Secretaria de Educação não está cumprindo com o seu papel. Agora, tudo isso há que se provar, Douglas. É simples, né? Eu acho que se você está pagando, é só a gente pensar na nossa situação como pessoas comuns, né? Se eu digo que eu estou pagando você a mais, Eliezer, se eu já pago a você por um serviço que você faz a mim a mais, e você no ano seguinte reivindica que eu pague, eu não vou pagar você, eu já estou pagando, né? Eu vou simplesmente, não, Eliezer, eu já estou lhe pagando, agora eu vou pagar o que é de direito. Então, creio que o professor Noga, se ele falou que está cumprindo com a lei já anteriormente, é porque ele deve estar cumprindo com a lei. E se o sindicato e os professores estão duvidando, e eles que recebem mensalmente seus salários, e são pessoas esclarecidas, estão dizendo que não, então há que se esclarecer isso para a população, para todos a categoria, e nós, como jornalistas e comunicadores, vamos passar, sim, para a nossa audiência o desenrolar dessa novela que realmente já dura muito longo tempo e causa prejuízo. Agora, Tasso, já apareceu. Só para passar para você o seguinte, eu fico me lembrando assim, teve uma época aí que houve uma polêmica com o governo do Estado, né? O governo do Estado disse, olha, porque o que é que diz a lei, né? A lei diz o seguinte, ninguém pode pagar menos do que o piso. Então, já apareceu, Douglas. O governo do Estado já pagava, isso lá para trás, né? Era o Wellington Dias, o governador. Teve aquela polêmica de que o sindicato dizia o seguinte, não foi dado aumento nenhum. Mas não foi dado aumento nenhum para algumas categorias, aí o Estado alegou que já pagava para essas categorias acima do piso, né? Então, se você pegasse lá o contra-cheque, então, para quem recebia menos, o Estado deu o aumento. Mas e aí, Tasso, tem desafio? Já responderam ao desafio do secretário. Agradecer a audiência, vários professores acompanhando o nosso jornal. A alegação é a seguinte, Douglas, o piso salarial era R$ 3.845, passou para R$ 4.420. A alegação dos professores é que no Diário Oficial, a classe inicial, Douglas, recebe como vencimento R$ 3.348. O salário, o pagamento, o montante chega a mais de R$ 4.000 quando você coloca outras remunerações. Adicional. O imbróglio jurídico e a situação... Para colocar como salário mesmo. Judicial é que o vencimento, que é o que se entende pela legislação como piso, o vencimento dos professores, seja colocado atendendo à lei federal. Os professores responderam, Douglas, e disseram que aceitam o desafio do secretário para apresentar vários servidores de estágios iniciais que estão recebendo o vencimento abaixo do piso nacional, e por isso essa situação corre junto à Justiça. Nós ressaltamos aqui, desde o ano passado, várias vezes as contas do Fundo de Manutenção do Fundeb aqui da capital, do Conselho, reprovaram as contas da Prefeitura justamente pelo não pagamento desse vencimento inicial. Então, está aí, o imbróglio jurídico continua, o entendimento do sindicato dos servidores é um e da Prefeitura é outra, e o sindicato, até por mensagem aqui, Douglas,
diz que aceita o desafio do secretário e que existem sim vários profissionais que recebem vencimento abaixo do piso. Eles pedem uma interpretação diferente entre vencimento e o pagamento como um todo com outros benefícios. Por isso que eu falei, desculpa, para completar, que deve se explicar à população, né, e há muitos, essa diferença, vencimento, salário, piso, que causa confusão realmente na cabeça das pessoas. Vamos depois tratar esse assunto com mais detalhes para Só para concluir, Douglas, é extremamente merecido. Os professores devem sim receber um excelente pagamento, porque desempenham uma função que é uma das mais cruciais para a nossa população. Então, é pouco o piso que está se pagando para os nossos educadores. Amanhã tem comando geral, coloca aí na tela para a gente encerrar o comando geral, Eliezer, a partir das 6. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7, também pela O Dia TV, comando geral na trincheira da informação. Para pouco de audiência, não perca, a partir das 6 a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.